Capítulo 101 Guerra. Autor: Minguiu. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Não é bom. Merine e Green ofegaram ao mesmo tempo. Da tela, Zhao Hai também viu o que aconteceu. Com um pensamento, ele conseguiu tirar Zhao Qianli do perigo e colocá-lo em um local predeterminado ao lado de Green. Mas a reação dele não foi rápida o suficiente desde que Zhao Qianli ainda sofreu alguns ferimentos. De repente, luzes de advertência mágicas saíram da tenda e foram para o céu, iluminando todo o acampamento. Todos no acampamento começaram a acordar. O primeiro foi os 3 guerreiros avançados, que imediatamente correram para fora de sua tenda. Seus rostos sempre foram tão parecidos quanto ao gelo de 1000 anos, mas pelo que viram do lado de fora, seus rostos começaram a mudar de cor. A situação do acampamento inteiro havia mudado completamente. Onde quer que você olhe, havia imensos mortos-vivos, totalizando mais de 1000. Eles estavam correndo ao redor do acampamento como um búfalo louco. Muitos dos guerreiros comuns, antes que pudessem deixar suas tendas, foram pisoteados até a morte pelos mortos-vivos. E mesmo aqueles que foram capazes de sair a tempo tiveram que começar a lutar contra os mortos-vivos, mas é claro que eles nem eram oponentes dignos. Em um único momento, de 300 guerreiros, menos de 100 deles ainda estavam vivos. Os 3 guerreiros avançados ficaram muito surpresos. Essas criaturas mortas-vivas eram altamente tóxicas. Um guerreiro comum era envenenado com apenas um toque dos mortos-vivos. Eles tiveram que usar todas as suas habilidades de ki de batalha para tentar suprimir a propagação das toxinas. Se eles não pudessem reprimir, seus corpos instantaneamente apodreceriam com uma cor verde, e eles cairiam no chão mortos. Com seus patéticos esforços para revidar, mais de 200 guerreiros já haviam sido mortos, alguns por essa toxina letal. O que também alarmou os 3 guerreiros avançados foi que, apesar de terem montado um perímetro de assassinos ao redor do desfiladeiro, eles não receberam nenhum aviso desses mortos-vivos. Os assassinos também não retornaram para ajudá-los. Isso lhes deu um sentimento sinistro. Enquanto eles estavam lá, atordoados pelo que viram, 2 dragões de água azul correram diretamente para eles. Os 3 guerreiros avançados imediatamente se recuperaram, então eles pegaram suas espadas. Suas espadas não eram como as comuns que poderiam ser encontradas no continente. Eles eram semelhantes às rapieiras, finas e feitas para esfaquear. Geralmente, a nobreza usaria estes em sua cintura para decoração. Mas essas espadas que os guerreiros avançados carregavam eram significativamente diferentes. A lâmina era preta, mas também revelava insinuações de vermelho. Esta era uma arma que parecia pronta para matar. 2 dos 3 guerreiros avançados usaram suas espadas e acabaram derrubando os dragões de água, e então todos correram para Merine. Enquanto isso, Meg, Blochiad e Roquiad estavam lutando com alguns dos guerreiros comuns. Eles não ousaram participar das batalhas contra os especialistas de alto nível, porque se o fizessem, nem saberiam como eles morreram. Os 3 não tinham uma experiência real de guerra, mas sua força era mais do que o suficiente para lidar com esses guerreiros comuns em pânico. Só então, um estrondo veio da tenda do mago. A tenda se separou e 2 gigantescas figuras de pedra se ergueram. Os gigantes de pedra ficaram firmes como uma montanha. Eles eram muito altos, com cerca de 7 a 8 metros, com uma pedra redonda formando suas cabeças, embora tivessem características faciais humanas indistintas. Obviamente, esses 2 gigantes de pedra foram convocados pelos gêmeos Jie e Xiling. Eles foram o que fez os gêmeos famosos. Garo estava entre os gêmeos Jie e Xiling. Ele tinha seu cajado mágico em uma mão e o livro de ferro na outra. Com os olhos frios, ele olhou para os mortos-vivos correndo ao redor. Vilão sem vergonha. É assim que você planeja atacar? Garo abriu o livro de ferro, e de repente, uma enorme quantidade de luz branca disparou para o céu. A luz lentamente se formou em esferas brancas, que então caíram no chão, como meteoros, ao longo de todo o desfiladeiro. Merine não pôde deixar de se sentir surpresa quando viu esta cena. Droga, são as luzes da divindade. Eu não posso acreditar que é um dos feitiços selados no livro de ferro. Luzes da divindade era um feitiço de luz do 6º nível. Não foi um feitiço de ataque, mas um feitiço de cura em área.
Não trouxe nenhum dano aos seres humanos ou a bestas mágicas. No entanto, foi letal para os mortos-vivos. Pode não ser poderoso o suficiente para matar mortos-vivos de alto nível, mas pode causar muitos danos. Esse feitiço que Gaara lançou poderia ser o mais útil nessa situação. Por causa de sua grande área de efeito, ele poderia derrubar esse exército de mortos-vivos, e até mesmo ferir Zhao Zui e os outros magos negros mortos-vivos. Vendo o que estava acontecendo fora do espaço, Zhao Hai estava sob pressão, tentando pensar em uma maneira de proteger seus mortos-vivos desse ataque mágico. Ele estava prestes a mandar seus mortos-vivos de volta para o espaço, quando de repente a voz veio, descoberta de raios radioativos. Luz contagiosa. Analisando. Raios de luz são semelhantes à terapia de radiação. Raios de luz causam danos a objetos robóticos, melhorando objetos robóticos. Depois que a voz desapareceu, todos os mortos-vivos no desfiladeiro começaram a piscar uma luz verde. Os ossos dos mortos-vivos logo se tornaram cristalinos. Agora, quando o feitiço de luz os atingiu, pareceu não ter efeito. Zhao Hai olhou fixamente para isso. Ele não entendia como isso poderia ter acontecido. Supostamente o espaço tinha melhorado os mortos-vivos para que eles não fossem afetados pela luz, mas ele nem sequer abriu um buraco para trazer os mortos-vivos para o espaço de melhoria. Então, como o espaço fez isso? Percebendo isso, Zhao Hai não pôde deixar de rir. Ele não se incomodou em pegar o cajado fantasma de volta de Zhao Qianli mais cedo porque o cajado estava ligado a Zhao Hai. Não havia como outras pessoas usá-lo. Mesmo Zhao Qianli não podia fazer nada além de carregá-lo. Se alguém realmente o pegasse, Zhao Hai poderia recuperá-lo com um único pensamento. Era por isso que ele não estava com pressa de receber o cajado de volta, o que resultou nesse inesperado lucro. Todos no acampamento também notaram que a luz não afetou os mortos-vivos. Originalmente, os mortos-vivos moviam-se lentamente porque a luz os estava queimando como ácido sulfúrico, mas depois de brilharem com uma luz verde, pareciam ter se tornado mais vigorosos. Nem os guerreiros ou Garan podiam entender como isso poderia acontecer, mas Grin e Meereen entendiam. Foi por causa do espaço. Quando Garan viu que os mortos-vivos não estavam reagindo à luz, seu rosto ficou pálido. Ele imediatamente usou o livro de ferro novamente, e logo a magia de luz cercou seu corpo, formando um anjo branco brilhante. O anjo usava vestes brancas e tinha uma envergadura de 50 metros de comprimento. Em suas mãos havia um grande escudo branco com um poderoso rosto de leão sobre ele. Este foi o feitiço de luz de 6º nível, Proteção do Anjo. Depois que ele lançou a proteção do anjo, Garan guardou o livro e sussurrou um feitiço que formava uma camada de magia ao redor dos gêmeos Jie e Xiling, que estavam enviando seus gigantes de pedra para lutar contra os mortos-vivos. Não apenas os gigantes de pedra eram fortes, eles também poderiam lançar partes de si mesmos como projéteis. Depois, eles poderiam absorver o elemento terra do solo para compor novas partes para seu corpo. Eles eram muito difíceis de lidar. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.